Evangelho do dia, liturgia da palavra. Seja muito bem-vindo para mais um Manhã com o Evangelho. Hoje, dia 2 de janeiro do ano de 2025. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, minha irmã, a mais esse dia, o segundo dia do ano de 2025. Que a bênção do Senhor seja sobre você, que a bênção do Senhor seja sobre os seus projetos, que tudo, amado, dê certo para você ao decorrer desse ano, um ano com muitas expectativas, amém? Eu te abençoo nessa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas. Você que estará ouvindo o Evangelho do dia ao decorrer do dia, seja a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Dora Gomes já está aqui comigo, minha querida amiga Dora. Dora, precisamos nos ver, tomar um café, hein? Saudade de você, da sua família. Deus abençoe nessa manhã. E a todos os irmãos que estão entrando ao vivo aqui no Manhã com o Evangelho, chegou, curta a live. Primeira coisa que você tem que chegar quando entrar na live é curtir, amém? Fátima Zanon, Deus abençoe, minha querida amiga Fátima. Fátima é uma grande companheira de trabalho, né? A gente fica lá brincando lá. Não, a gente trabalha, tá, gente? A gente brinca, mas a gente também trabalha. E a gente fica lá, conversa de Jesus, é uma benção, amém? Deus abençoe Fátima Zanon, Deus abençoe Dora Gomes e a todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais um Manhã com o Evangelho. O segundo Evangelho do ano, amém? Diz assim a palavra do Senhor, né, em João, capítulo 1, versículo 19 ao 28. Diz assim a palavra de Deus. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João: quem é você? Foi quando ele confessou e não negou. E eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram: então quem você é? Elias? João disse: eu não sou. E perguntaram: você é um profeta? Respondeu ele: não. Então lhe disseram: quem é você? Precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviou. O que diz sobre você mesmo? E João declarou: eu sou a voz gritando no deserto: aplanem o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra a curiosidade do povo judeu, principalmente dos líderes religiosos, sobre a pessoa de João. João era um homem que nasceu totalmente dentro da vontade de Deus. Nós já vimos aqui inúmeras vezes no Manhã com o Evangelho, no decorrer desses quase 5 anos, que João nasceu numa forma. João tinha uma missão, como todos nós temos uma missão. Só que a missão de João chamava a atenção dos religiosos. João não vivia como um religioso. João vivia como alguém que fazia a vontade de Deus. O religioso vai viver segundo a tradição. Quem vive segundo a vontade de Deus vai viver do jeito que Deus o chamou para viver. Existe uma diferença muito grande de ser religioso e de ser uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus. E aqui, quando eu digo religioso, não é a parte boa do significado da palavra religião, que significa zeloso. Quando falamos aqui sobre religioso, esses religiosos aqui que João relata,
Nós estamos falando aqui, amados, de homens e mulheres que viviam uma religiosidade vazia de Deus. Então, quem é vazio de Deus sempre vai olhar para quem tem Deus. Quem é vazio de Deus sempre vai ver, quem é vazio de Deus sempre vai ver quem é cheio do Espírito Santo de uma forma diferente. Por que você acha que às vezes você passa por umas lutas que ninguém passa? Por que você acha que às vezes você passa por umas perseguições que ninguém passa? Fulano faz, ciclano faz. Ninguém reclama, ninguém se levanta, mas quando é você, a coisa é um pouco mais estreita. Quando é você, a coisa se torna mais difícil. Por quê? Porque todas as pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de uma missão dada por Deus, elas vão ser destaque nos olhos daqueles que não têm o Espírito Santo. Por que João chamou tanta atenção se ele vivia lá para o lado da banda do Rio Jordão, batizando as pessoas e pregando lá? João não veio para a cidade de Jerusalém. João não estava no templo arrumando ou concorrendo seguidores com a Torá, né, com os religiosos. Não, João estava lá e de lá ele estava incomodando. Olha que interessante. Quem tem o Espírito Santo, quem vive debaixo da promessa, mesmo quando está no seu canto, ele gera um incômodo. Por quê? Porque ele não fala como os outros falam, ele não vive como os outros vivem, ele não tem a mesma conduta que os outros têm. Tudo dele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E por tudo dele ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele incomoda. Aprende isso nessa manhã, amados. Estão te perseguindo. Tudo que você faz incomoda alguém, alguém se levanta contra. Tudo para você é um pouco mais difícil. Para João Batista também era. Ele estava lá no cantinho dele, lá pregando o evangelho, batizando aqueles que se arrependiam, e as pessoas estavam incomodados com ele lá em Jerusalém. Pastor, mas eu não faço mal para ninguém, as pessoas se levantam contra mim. Pastor, eu só faço a minha parte, entro na minha casa, vou trabalhar, volto, as pessoas estão se incomodando com a minha vida. Volto a repetir, todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus, eles podem estar no seu canto, mas eles chamam a atenção de longe. Por isso, amados irmãos, não se preocupe quando a tormenta se levantar. Não se preocupe, querido, quando as coisas se levantam contra você, contra seu ministério, contra aquilo que você acredita em Deus. Não. Sabe por quê? Devemos apenas fazer a nossa parte. Saiu um grupo de pessoas lá de Jerusalém para incomodar João Batista lá no Jordão. Por quê? Porque a notícia de quem era João Batista tinha chegado lá. Eles sabem quem é você em Deus. Eles sabem quem sou eu em Deus. E é por isso que por muitas vezes o inferno se levanta. Por quê? Porque todas as pessoas cheias de Deus, elas geram incômodo em pessoas vazias. O texto vai dizer que eles foram perguntar a João Batista: quem é você? Olha, que ousadia! João Batista, um homem cheio de Deus, mas que vivia lá nos desertos do Jordão, lá no cantão de Jordão, não atrapalhava ninguém, estava incomodando Jerusalém. Por quê? Porque estava cheio de Deus. E aí o texto vai dizer, amados, que João, quando ele confessou, ele não negou, ele falou: eu não sou o Cristo.
João, querido, sabia que muitas pessoas estavam confundindo ele com Cristo. Mas João, ele é o primeiro, por ser cheio do Espírito Santo, se coloca no seu lugar de servo. Não, eu não sou o Cristo. As pessoas podem até achar que era eu que estava vindo como Cristo, mas não sou eu. Irmãos, eu aprendo algo muito interessante aqui com essa frase de João Batista: eu não sou o Cristo. Sabe o que ele está dizendo? A glória não é minha. O que eu faço não vem de mim. Muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas são até cheias de Deus. Elas até carregam as virtudes do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão deixando a soberba subir no seu coração. A soberba entrar na sua vida. Nossa, você orou muito bem. Nossa, você cantou muito bem. Nossa, você trouxe o céu para a terra. E as pessoas deixam aquilo entrar no seu coração como se fossem elas que tivessem feito. Escute uma coisa nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Se você pregou e a palavra ficou muito bem entendida, não tem nada de mérito seu. O mérito é do Senhor que usou a sua boca. Se você orou e Deus respondeu, e Deus curou, e Deus salvou, e Deus libertou, não tem mérito seu nenhum, tem um mérito de Deus que quis coincidir a sua vontade com a sua oração. Sempre, amados, sempre nós precisamos tirar o elogio que é lançado à nossa pessoa e enviá-lo para o autor certo, que é Deus. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Como diz a seminarista Carol, né, da igreja de Pantanal, uma querida do meu coração, tem tudo a ver com Jesus. Nada tem a ver conosco, amados. João Batista já cortou essa história logo aqui no começo. Eu confesso, eu não sou Cristo. Por quê? Porque João vai dizer um pouco mais à frente que aquele que vai vir depois dele, ele não é digno de desatar a sandália dos seus pés. E que ele batiza com água, mas o versículo 26 vai dizer: eu batizo com água, no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, e ele vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias dos seus pés. Olha que interessante. João sabia o seu lugar. E você sabe o seu lugar? Você sabe, nessa manhã de 2 de janeiro de 2025, que o lugar mais alto, que o nosso nome tem que estar, é aos pés de Jesus. Amados, eu peço isso a Deus a todos os dias. Senhor, não me deixa me soberbecer. Não me deixa me engrandecer. Senhor, se eu tiver muito em evidência, fecha as agendas de pregação. Sabe por quê, querido? Quem tem que crescer é Jesus. Eu quero ter o mesmo sentimento que Francisco de Assis tinha: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Eu quero ter o mesmo sentimento de João Batista: não, eu não sou Cristo. Aquele que vem depois de mim, eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Isso é sentimento, querido, de entender quem você é em Deus. Né? E aí eles vão perguntar: então, se você não é o Cristo, você é Elias? Eles tinham uma cisma que Elias voltaria porque Elias não morreu. Mas João Batista veio sim no espírito de Elias, não do espírito de Elias reencarnar, mas na unção de profetizar, na unção de liberar o profético, o sobrenatural. E aí, amados, ele diz: eu não sou Elias, né? Então reencarnação não existe. Aqui a gente já corta, né, toda a ramificação de reencarnação. Reencarnação não existe. João Batista não é Elias. Ele diz: você é um profeta? Ele falou: também não sou um profeta.
Por mais que ele era um profeta, né? O último profeta do Antigo Testamento é João Batista, né? O nascido de mulher, o maior, mas no reino de Deus o menor, como palavras do próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: eu não sou um profeta. Tem pessoas que hoje em dia elas têm assim o prazer de encher a boca para dizer: eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou levita, eu sou diácono, eu sou diaconisa. Irmãos, eu sou servo de Jesus Cristo, conservo dos meus irmãos. É esse o sentimento que tem que estar no nosso coração. Eu sou apenas um servo de Deus. E aí o texto vai dizer, amados, que João não gritou dizendo que é profeta. Ele deu 3 não para aquele povo. As 3 negações de João Batista lembram as 3 negações de Pedro, não é verdade? Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus. João se negou 3 vezes. Enquanto Pedro nega Jesus 3 vezes, João nega 3 vezes ser alguma coisa em Cristo. Ele só fala: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Só isso. Eu não sou mais nada. Tanto, querido, que quando o ministério público de Jesus começou, João sai de cena. Tá entendendo? Quando os discípulos de João vai dizer que Jesus curava, os discípulos de Jesus curavam mais, ele falou: é isso que tem que acontecer. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Que nesse segundo dia do ano de 2025, tenhamos isso no nosso coração. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Eu quero viver coisas sobrenaturais e extraordinárias, sim, mas que tudo isso seja atribuídos a Jesus. Porque Ele, por Ele, com Ele e para Ele são todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor nos ensina, através da vida de João Batista, o nosso lugar. O nosso lugar não é no púlpito, sentado como se fosse Deus. O nosso lugar não é, Senhor, nos camarotes. O nosso lugar é no meio do povo, fazendo a Tua vontade, cuidando dos mais necessitados e, no final, atribuindo ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que o nosso coração, Senhor, se converta a Ti cada dia mais, para que possamos viver uma vida simples e santa como a de João Batista. Abençoa todo o Teu povo que está aqui ao vivo conosco, aqueles que vão ver ao decorrer do dia, para que, Deus amado, possamos alcançar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Guarde agora a nossa entrada, a nossa saída, aqueles que vão começar a jornada de trabalho hoje, Senhor, no ano de 2025, abençoe, dando livramento nos ônibus, dando livramento nos pontos de ônibus, na rua, em nome de Jesus. Assim como aqueles que ficaram em casa, que a Tua bênção seja sobre todos nessa manhã. São as orações que nós pedimos e a pedimos em nome de Jesus, orando a oração universal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz: amém, amém. Amado, estive orando por você hoje às 2h40 da manhã, todos da comunidade orante
Manhã com o Evangelho, todos que estão aqui no caderno de oração, você está assistido em oração para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos iniciando 12 dias de oração por 12 meses proféticos na Igreja Metodista Parque Suécia 1. Vai ser uma bênção. E nós abrimos esse primeiro dia de oração falando sobre as portas de Jerusalém. E a primeira porta é a porta das ovelhas. Amém? Vamos entrar pelas portas das ovelhas, porque a verdadeira ovelha ouve a voz de seu Senhor. Deus abençoe, fique com Deus. É uma graça estar aqui com você nessa manhã dada por Deus. Como você é precioso, como você é preciosa. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Amém? O Senhor querendo, nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para mais uma Manhã com o Evangelho, a primeira sexta-feira do ano, né? A primeira oração da consagração da água do ano, em nome de Jesus. Fique com Deus. Graça e paz.